E aqui a gente vive ao redor de 33 ilhas em Belém do Pará. Então a gente tem uma importância para o rio. Apesar da cidade de Belém ser de costa para o rio, as casas ribeirinhas são diferentes. Então os ribeirinhos eles vivem o rio tanto para pesca quanto para transporte, quanto para alimento e lazer, coisa que é muito parecida com o que a gente está vendo aqui na exposição. É uma relação muito profunda com o rio, que também é o oceano, porque aqui a gente está muito próximo do mar. O trabalho do Naoki é interessante do ponto de vista de uma viagem entrecortada entre pontos referenciais, alguns deles bastante familiares. Na minha infância, na minha casa, tinha um quadro na parede da sala que era o Monte Fuji. Ela ficou, portanto, no meu imaginário plantado como uma referência muito forte do Japão. Eu acho que é um mergulho mais intimista, mais interior e tal, que a gente sente nisso, e predominantemente ligado a essa questão, até porque é uma visão que ele coloca meio das águas para a ilha, né? Dessa questão da importância do mar. É uma ressignificação, né, do imaginário, e assim também como a minha pesquisa apresenta a decolonização do olhar, eu percebo muito isso no olhar sensível dele, onde ele apresenta pluralidades, né, de sujeitos e rituais. Então eu me identifico bastante com a forma que ele investiga, né, essas imagens e como ele compõe também. Também fiquei imaginando esse cara fotografando aqui a Amazônia. Um fotógrafo ligado muito na paisagem, né, na espacialidade, no tempo, imaginando que as paisagens vastas estavam se encontrando aqui, de certa forma, né? Essa vastidão do rio, né, e a vastidão também das imagens aéreas dele, olhando o Monte Fuji, né? E nessa sala está apenas uma foto do Monte Fuji. E quando eu entrei, foi essa ideia que eu tive. Eu queria sentar ali e ficar olhando a imagem, contemplando por minutos, horas, não sei. Eu tive essa fantasia. Uma imagem que me chamou bastante atenção a partir dos gestos, que é o ritual no período funerário. Eu gostei muito da sutileza, né, dos gestos, do enquadramento. E essa forte relação com a natureza, né? Essa questão da espiritualidade que, estando aqui na Amazônia, a gente vive, a partir da referência dos povos originários, muito essa relação com a natureza, né? Daquilo que a natureza proporciona como relação espiritual mesmo. Meu pai me levava para um restaurante japonês que é tradicional aqui de Belém, e a gente vivia aquela história daquele restaurante que parecia que a gente não estava em Belém, parecia que a gente estava em algum restaurante lá no Japão. Depois eu virei cozinheiro, meu pai abriu um restaurante dentro de casa, e aí isso fez eu querer conhecer mais sobre a cultura do Japão. A minha relação é profunda com essa cultura, com essa comunidade, que Belém do Pará é a terceira maior colônia japonesa do Brasil. Eu acho que a fotografia ela transita entre uma possibilidade onírica, né, mas ao mesmo tempo ela está falando de uma coisa concreta, né, que é a montanha, que é a terra, né. Eu acho que isso você percebe no trabalho de alguns artistas, isso acontece quando você vê algumas imagens, né. Parece até que ele tira um pouco a fantasia que é produzir aquela imagem onírica do monte, mas eu acho que é uma relação interessante que o fotógrafo estabelece com a paisagem. Às vezes tem uma distorção no horizonte, para as pessoas até verem que isso aqui é arte. Isso aqui não é uma exposição meramente documental para um jornal, para uma revista. Não, ele pode e deve distorcer as fotos, distorcer as cores, se for o caso. Eu distorço as cores, ele já distorce o horizonte. Ele poderia vir fazer esse mergulho a partir das águas dos rios da Amazônia, reconhecer um pouco a Amazônia
para o Naoki vir aqui passar uma temporada viajando pelos rios aqui. As águas fossem as ilhas, na verdade, e a floresta fosse o mar, uma inversão de polaridade, né?